Boa noite, telespectadores. Hoje o nosso assunto é saúde bucal. E nós já estamos aqui com o Dr. Gabriel Begnos, que é especialista em implantes dentários, que eu creio que é um assunto que está muito em alta e muito importante trazer ao seu conhecimento. E a gente vai conversar com ele, que vai desmistificar essa história de implante dentário. Então, a gente já quer agradecer, Dr. Gabriel, a tua presença conosco aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Eliane, por estar fazendo essa visita a nós aqui. E falar um pouquinho para vocês sobre implante dentário. O que é o implante dentário? O implante dentário ele nada mais é que um pino em titânio, que é um material biocompatível, hoje aceito, pelo nosso organismo, que nos possibilita devolver ao paciente aqueles dentes que foram perdidos há tempos atrás, seja eles por algum motivo ou outro, ou por algum acidente. Então, é uma técnica que veio para inovar e abandonar de vez aquelas próteses antigas, as famosas dentaduras, as ponte-móveis. Então, o implante dentário é uma revolução aí na nossa tecnologia odontológica. Olha, é verdade, cada vez mais, não é, doutor Gabriel? Porque a gente fica maravilhado. Antigamente era tão difícil, repor um dente, e as pessoas também não tinham muito hábito. E hoje a gente tem essas maravilhas da tecnologia. E eu gostaria de saber de ti, assim, quem tem indicação, quem precisa, quais são as pessoas que, além de necessitar, podem fazer o implante dentário? Todas as pessoas são indicadas a fazer o implante dentário. Alguns fatores sistêmicos, às vezes, impossibilita a confecção do tratamento em implante dentário, devido, vamos supor, uma diabetes mal controlada, uma hipertensão, problema cardíaco severo. Mas tem pacientes que têm diabetes, têm hipertensão. Tendo acompanhamento médico especialista, não há contraindicação. A idade. Preconizamos sempre a idade acima de 18 anos, que a maturação óssea ela já está se estabilizando. Pessoas jovens que perdem um dente, às vezes com 10, 15, até acidentes. Não é tão indicado porque ainda vai ter aquele crescimento, aquele pico do crescimento. Na odontologia, nós utilizamos alguns exames radiográficos para identificar esse pico do crescimento. Tem pessoas que chegam à maturidade óssea mais cedo, e através desses exames a gente consegue identificar. Mas o indicado seria a partir dos 18 anos. Depois daí, não há quase uma contraindicação, estando com a saúde em dia. Na verdade, um diabetes mal controlado, hipertensão também não controlada, não bem controlada, contraindicam qualquer procedimento. Estando bem controlados, pode-se fazer tranquilamente, com a avaliação do seu médico, dá ok. Vem aqui na Oral Sim, doutor Gabriel, faz maravilhas que eu já sei. Eu não conhecia, doutor Gabriel, essa tecnologia, e a gente imagina que é algo muito agressivo, que é algo que vai doer, que é algo que vai incomodar, não vai ficar bonito, mas não é nada disso. E o que é ruim, e hoje eu estou vendo aqui, a gente conversou nos bastidores, que é aquela coisa das chapas, como se dizia antigamente, que são as próteses dentárias, que muitas vezes caíam, incomodavam, machucavam a boca, e tantas outras coisas, ou mesmo as pontes móveis, como se dizia. Nossa, a tecnologia do implante dentário acabou com todas essas coisas aí agora, não é? Isso. A gente segue uma linha, vamos puxar lá mais antigamente ali, quando a odontologia vinha de uma época sem muita tecnologia. Vamos por pessoas aí que têm mais de 50 anos. Sofriam nessa época, às vezes viviam em colônias mais afastados dos grandes centros, então a tecnologia não tinha acesso a isso aí, e naquela época também não tinha-se muito conhecimento. Então o paciente perdia um dente, perdia outro, às vezes ia no dentista mesmo com uma dor de dente, e ali se eram removidos todos os dentes. É verdade, eles não tratavam, eles arrancavam os dentes. Quantas pessoas que chegam até nós e falam, eu pergunto, há quanto tempo que perdeu os dentes? Doutor, isso é na época que eu era jovem, tinha 14, 15 anos, e lá se foram todos os meus dentes de uma vez numa consulta com um dentista da região. Então, antigamente não tinha muito tratamento à doença, era solucionado de forma invasiva, removendo-se o dente. E naquela época se justifica porque uma infecção dentária poderia levar a óbito um paciente, Não tinha como tratar
muitas vezes isso daí. Então, era a opção que os dentistas tinham também. E aí foram surgindo próteses para solucionar esse problema. Tem fatos interessantes que o paciente chega aqui, uma senhora chegou e relatou para nós. Eu tinha 15 anos, meu pai pediu para arrancar meus dentes porque eu ia casar e tinha que estar com os dentes bonitos. Então, são esferas e esferas que a gente, às vezes, fica abismado de escutar, né? Sim. Mas era o que ofereciam naquela época. Então, vamos puxar uma linha. Vem um trauma desde aquela antiguidade, porque não se tinha muita anestesia, não se tinha muito procedimento estéreo. Então, os tratamentos geravam-se incômodos, né? Dava problema, abscessos, infecções, eram constantes. Então, o paciente que hoje ele vem a necessitar de implantes, ele já passou por algum trauma. Então, a nossa estrutura hoje ela é voltada a isso aí. Pacientes que têm medo de dentista, que é a grande maioria, né? Então, hoje, ao fazer a Oralsim, ao iniciar esse projeto, pensamos em tudo, desde o início ali, o atendimento humanizado, né, para dar aquele calor humano para o paciente, porque é um paciente que já vem sofrendo com os dentes. Quem tem todos os dentes nunca sofreu com o dentista, mas quem já perdeu alguns dentes ou todos, já tiveram um bom histórico aí, né? Então, o nosso atendimento ele começa na recepção ali, né? As meninas passam esse calor humano para os pacientes, essa confiança. A partir daí, a gente vai falar em implantes e em cirurgia. O paciente já fica com medo, tem aquele medo, tem aquela preocupação, né? Então, nós aqui na Oralsim temos o centro cirúrgico, é especializado para cirurgias, fazemos o quê? Sedação consciente, então o paciente ele repousa durante o atendimento, a cirurgia em si, né? E uma preocupação constante dos pacientes é a dor. Doutor, vou ter dor nesse procedimento? A técnica que nós utilizamos aqui antes de iniciar a cirurgia é um planejamento. Então, o paciente ele chega na unidade, ele faz a sua consulta, faz o seu orçamento, vamos supor que ficou adequado, ele formalizou, ele virou um cliente nosso. Primeira consulta é um bate-papo, onde a gente vai identificar uma anamnese, ver se o paciente tem uma doença, se tem algum problema sistêmico, se ele precisa tomar algum remédio ou não. Vai desmistificando aquele susto, aquele medo, a imaginação dos pacientes de todas essas coisas que tu acabaste de falar, não é? E a segurança, né? Porque por mais que seja a extração de um dente ou um procedimento com um implante que é muito simples, a segurança e a esterilização do ambiente ela tem que existir, porque esse cuidado é o principal, né? Então, é feito um planejamento, o paciente passa por uma anamnese, nessa mesma consulta já se passa as medicações. Então, antes dele sentar na cadeira para extrair um dente ou colocar o implante, ele já vai estar medicado. Então, todo o medicamento em corrente sanguínea gera um pós-operatório maravilhoso, isso é comprovado, né? Então, nós utilizamos dessa técnica. O paciente foi para a cirurgia, fez a cirurgia, dormindo, descansa, né? A gente até brinca, tem alguns pacientes que falam, doutor, mas será que eu vou dormir? E durante a cirurgia o paciente ele fica muito tranquilo, chega até a roncar às vezes, né? A gente brinca com os pacientes, é gostoso falar isso aí. Aliás, quem ronca melhora a questão do ronco também, não é? Porque melhora a estrutura de toda a boca, não é? Quem sofre com ronco e apneia, tudo isso aí é corrigido através do tratamento com reabilitação dentária, né? Não diretamente os implantes, mas uma reabilitação dentária correta corrige o ronco e a apneia também. O paciente ele passa a respirar melhor noturnamente, né? Então, passou esse procedimento de medo, o paciente dormiu durante a cirurgia, não teve o trauma, o pós-operatório, ele é melhor também. Não tem lembranças da cirurgia, então não representa isso no pós. Então o paciente ele não tem dor na cirurgia e nem após a cirurgia, se tornando um procedimento, vamos dizer assim, extenso, mas tranquilo. Olha só que maravilha, gente. Bom, começamos bem. Não tem dor. Isso é maravilhoso. Dá para dar aquela dormidinha, não é? E acordar já aí com a boca muito mais bonita e sem dor. Mas não é só isso, não. Tem muitas outras coisas que nós vamos querer conversar agora com o Dr. Gabriel, logo depois dos nossos comerciais, que eu tenho certeza que, assim como eu, você está aí também querendo saber. Então, continue conosco que nós já voltamos aqui com o especialista em implantes dentários, Dr. Gabriel Begnoss, que vai dar todas as dicas aí para você. Estamos de volta com o nosso Saúde Bucal, hoje aqui na Oralsim, conversando com o Dr. Gabriel Begnoss, que é
especialista em implantes dentários. Eu estou achando uma maravilha, porque realmente eu até sou da área da saúde, Gabriel, e eu não tinha todo esse conhecimento. A gente mesmo, às vezes, fica com aquelas coisas de como era antigamente, enfim, né? E tem uma coisa muito importante que eu quero te perguntar. Tu falaste no primeiro bloco a partir de que data, de idade as pessoas já podem fazer implantes dentários, que é a partir dos 18 anos. Mas eu quero ir lá para o outro extremo, né? As pessoas mais idosas, porque hoje estão vivendo mais, estão vivendo 80, 90, 100 anos fácil, e estão namorando, estão passeando, têm a sua atividade social, né? E muitas delas, como tu disseste antes, são de antigamente, não se tinha todos esses cuidados, se arrancava os dentes ao invés de tratar, e muitos hoje estão aí sem os seus dentes. Então, eu queria saber, assim, já sei que não dói, isso aí já é uma coisa muito legal, né? Mas as pessoas mais idosas, como é que fica a questão da ossificação, da arcada dentária, das condições de arcada dentária? Isso é avaliado também? Sim. Para as pessoas que têm mais idade, que já removeram os dentes há muitos anos, tem um fator muito importante aí, que é a reabsorção óssea. Após quando você perde um dente ou todos, o osso ele começa a passar por um processo de reabsorção. Então, quanto mais tempo sem os dentes, mais murcha a região óssea, né? Então, o osso ele vai diminuindo. Então, um paciente já de mais idade, 80, 90 anos, precisa reabilitar com implantes? Tem algum problema? Não. O que é feito aqui na Oralsim? Nós temos exames que facilitam o diagnóstico, se pode realmente ser feitos os implantes ou não. Quais são esses exames? Radiografia panorâmica e tomografia computadorizada. Nesses exames, a gente consegue ver a densidade óssea e o volume de osso que o paciente tem e se é possível ainda reabilitar, né? Casos específicos em mandíbula, que é a parte inferior, 99% dos casos, independente da idade, é possível sim reabilitar com implantes dentários. Já na parte superior, o osso ele é mais poroso, é um osso mais fraco, então reabsorve com maior facilidade. Em alguns casos, necessitando ser reposto. Como que repõe o osso? Através do enxerto ósseo. Antigamente, tínhamos muita dificuldade em relação ao enxerto, em aceitação, em durabilidade, em reabsorção do próprio enxerto. Hoje, com a grande tecnologia que nós temos, está muito tranquilo de fazer o enxerto ósseo. Até mesmo, algum tempo atrás, era utilizado-se hospitais para fazer o enxerto ósseo. O paciente removia osso do próprio corpo, né? Tanto do mento quanto da crista ilíaca, né? Então, eram cirurgias mais invasivas. Hoje, com a tecnologia, o enxerto ele vem para nós em formato pronto, já vem como se fosse um pozinho. A gente vai na região que precisa enxertar, coloca lá, preenche e aguarda, né? Aí temos que aguardar um período aproximadamente de 8 meses, mais ou menos, para que esse osso enxertado ele endureça e nos dê a estabilidade para colocar o implante. Feito isso daí, pode-se dizer que não tem casos que a odontologia hoje não consiga resolver, né? Olha só que maravilha. E tudo feito aqui na clínica mesmo. Tudo na estrutura da clínica. A clínica ela é composta por um centro cirúrgico, todo equipado para essas cirurgias. O paciente ele tem acompanhamento de um monitor cardíaco, então onde as frequências vitais dele está sendo acompanhadas segundo a segundo, né? Então tem um acompanhamento especial, tudo dentro da clínica, para facilitar e dar o conforto para o paciente, né? Eu te pergunto também, eu perguntei antes sobre essa questão dos idosos, porque, como geriatra, eu vejo muito idosos desnutridos, né? Porque eles simplesmente não têm uma boa mastigação, e aí também a dificuldade de mastigação compromete muito a saúde, né? Porque já não se alimenta direito e também porque não mastiga e os alimentos não são tão bem absorvidos. Então, muitas vezes, há, né, a questão da desnutrição e tudo mais. Então, essa função mastigatória a ser restaurada, eu acho que é fantástico para a saúde como um todo, né? Tanto para quem quer prevenir, quanto para quem já tem comprometimento, né? Então, acho que isso é importantíssimo. E
antes de tu falares sobre isso, eu também quero te comentar outra coisa, né? Tu falaste lá do pai que mandava a filha arrancar os dentes e botar outros dentes bonitos para casar, né? Hoje, os idosos estão vivendo muito, estão casando, né? E também querem estar com os dentes bonitos, também namoram, não é? Então, tem tudo isso. E aí? Tu me falas um pouquinho sobre essas questões da saúde, não é? O que tu achas? E aí também eu quero saber, para esses que conheceram aí uma namorada, foram lá no bailinho, se apaixonaram, não é? E aí querem resolver logo o problema. Quanto tempo precisa, no caso de não ter que fazer enxerto ósseo? Conta para nós aí, para os nossos telespectadores. Vamos lá. Agora a gente chegou num ponto muito importante que os implantes dentários não é somente visando estética, e sim função mastigatória, que é o mais importante. Aquelas pessoas que perderam os dentes já há muito tempo e usam uma dentadura, usam uma ponte móvel, às vezes tem a sensação de que está mastigando bem, muitas vezes pode ser que não machuque, não incomoda, mas o fato delas serem móveis, isso não qualifica a mastigação, né? Então os implantes já vêm com uma outra questão aí, trazer de volta a mastigação firme, fixa, porque eles são fixos novamente em boca, é o que nos dá a impressão de serem dentes mesmo, né? Então, vai mudar sim a qualidade de vida, vai mudar sim a absorção de nutrientes para uma pessoa dessa que já está passando por dificuldades de saúde, já tem uma idade elevada. Então, os implantes vêm para modificar realmente essa história. Quem usa uma dentadura, quem usa uma ponte móvel, trocando isso daí pelos implantes, vai ter uma qualidade de mastigação melhor, uma estabilidade, vai conseguir mastigar bem, triturar bem os alimentos, que é a função primordial dos dentes, é triturar alimentos, quebrar. A primeira quebra de proteínas, de vitaminas, acontece na boca, depois a absorção é pelo restante do corpo, né? Mas precisa ter uma boa quebra ali na região bucal. Então, quem sofre com falta de dentes está com um pouco de deficiência aí na questão de absorção de alimentos e nutrientes. Já voltando ao caso ali do tempo dos implantes, né? Hoje nós trabalhamos aqui com uma técnica chamada carga imediata. Então, aquele paciente que não tem muito tempo, aquele paciente que tem necessidade de ter os dentes fixos novamente em um curto prazo de tempo, nós temos a carga imediata, onde a indicação é feita através de uma avaliação, através dos exames radiográficos, né? Sem isso aí a gente não consegue avaliar o paciente e falar, realmente a gente consegue fazer carga imediata, né? Por quê? Tem que ter osso. Em regiões onde é feito o enxerto, a carga imediata ela não é indicada, né? Porque o osso vai ser criado, vai ser recolocado ali. Então, demora um tempo até ele se maturar e endurecer. Então, o paciente chegou, fez o exame radiográfico, a técnica de carga imediata é indicada, em até 7 dias o paciente já está com esses dentes fixos em boca, podendo mastigar naturalmente, sorrir, sem medo de se movimentar, né? Namorar. Muitos pacientes falam, doutor, agora eu posso beijar na boca com tranquilidade, não tenho mais preocupação. Sim, olha, isso era uma grande preocupação, né? Quem não lembra do tal do corega, né? Que se ouvia falar que tinha que colar a dentadura e muitas vezes caía, situação muito constrangedora, não é? Então, hoje, olha só que maravilha, em 7 dias, não é? Mas até estar com a boca bem bonita, tudo maravilhoso, não é? Como é que fica? A pessoa tem que ficar sem os dentes durante o período de espera até que os implantes estejam todos, né, feitos, perfeitinhos, até digamos, a colocação final, né, dos implantes? Sim. Os implantes hoje, assim, quando não é utilizado carga imediata, o paciente coloca os implantes e ele tem um tempo de osseointegração, que é o tempo de cicatrização do implante. Na maxila, ele varia entre 5 a 6 meses e na mandíbula, 4 meses. Quando se faz carga imediata, em 7 dias está tudo pronto, né? Quando não se é possível fazer a carga imediata, o paciente recebe os implantes, eles ficam dentro do osso, embaixo da gengiva, escondidinhos, cicatrizando, e nesse período de 5 a 6 meses, de 4 meses na parte inferior, o paciente utiliza uma prótese provisória. Então, vocês mesmos fazem. Nós confeccionamos aqui. E isso tudo é identificado naquela primeira consulta do planejamento, onde a gente vai avaliar e ver a necessidade. Esse paciente precisa de uma provisória. Então, antes de ir para a cirurgia, é confeccionada essa provisória, para que no dia da cirurgia ele remova um dente ou ele faça os implantes e já saia da cirurgia com os dentes em boca. Então, não se fica nenhum momento sem dente, né? A não ser na técnica de carga imediata, que esses 7 dias aí a gente se organiza com a agenda do paciente, com a agenda da estrutura, para que ele
receba o definitivo em 7 dias. Então, vai ser confeccionado. E um ponto positivo também aqui para a Oral Sim é que nós temos o laboratório interno. Então, eu não mando nada para fora, não terceirizo nada. Então, é tudo confeccionado dentro da estrutura, que facilita e agiliza muito o tratamento, né? Então, mais um conforto para os nossos pacientes. Gente, quantos detalhes, quanta coisa boa, quantas novidades, quantas boas notícias aí para gente, não é? Maravilhoso. Nada como falar com um especialista, né, que sabe tudo sobre o assunto. E a gente teria assim muitas mais coisas aí, né, para te perguntar. Eu tenho certeza que sempre ficam, né, dúvidas, mas nosso programa hoje já está chegando ao fim, infelizmente, que o bate-papo aqui está muito bom, né? Eu estou bem empolgada aqui. Mas a gente vai querer estar contigo aqui novamente, né? Usando um pouquinho do teu tempo, da tua disponibilidade aí, para trazer mais informações para os nossos telespectadores aí. E, de momento, te agradecer muito por estar conosco. Muito obrigada. Para nós aqui da Oral Sim, é um grande prazer receber você aqui. E sempre que tiver a oportunidade no seu programa, com certeza estaremos lá com novidades e tecnologias na área odontológica. Olha que maravilha. Mande seus questionamentos para a gente, né? Está aí o nosso e-mail, o nosso contato. Mande para a gente as suas dúvidas, que depois a gente vem aqui incomodar um pouquinho o Dr. Gabriel. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer.